Olá, meus irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Momentos de Luz, oferecido pela Rádio Cruzeiro Universal. Para quem não me conhece, sou Cláudio José Miranda, apenas um irmão a mais na doutrina, que vem compartilhar suas revelações, insights recebidos tanto dentro do Daime quanto fora do Daime. No programa anterior, nós abordamos a questão: é a doutrina uma religião? A resposta, resumidamente, é que pode ser ou não, dependendo da definição que damos de religião. Mas para fechar e concluir, eu gostaria de dizer que, na verdade, todos nós temos que seguir duas religiões simultaneamente. Nossa religião externa, que praticamos, seja ela qual for, o Daime ou qualquer outra, e a religião interna, que é a religião do amor, a única religião que Jesus veio trazer para a nossa humanidade. O tema de hoje é um tema considerado polêmico, que é espiritualidade e política. Esse é um tema polêmico, mas necessário, porque no mundo que vivemos estamos encontrando muita divisão, muito ódio, muita intolerância, muito fanatismo, muita polarização. Isso vem trazendo muito sofrimento e violência para a humanidade. E a dimensão política não está fora disso, não está excluída disso. É um reflexo de toda essa doença que a humanidade sofre. Podemos dizer que, apesar de que o bem e o amor vai vencer no final, no momento a humanidade tem piorado. Vai piorar antes de melhorar. O bem e o amor vão vencer no final. Mas, enquanto isso, estamos atravessando uma fase regressiva, involutiva. Estamos andando um pouco para trás, onde predomina a intolerância e a divisão, o mundo dividido em tribos e rebanhos antagônicos, cada um achando que é o dono da verdade, que é o melhor que o outro. Temos divisões religiosas, divisões sociais, divisões culturais, divisões raciais, e tudo isso, cada parte entrando em conflito com a outra. E na parte ideológica política, isso também se reflete. E podemos concluir que, de certa maneira, o Homo sapiens está fracassando, está louco. Ele sabe muito, ele aprendeu muitas coisas, mas não aprendeu ainda a amar. E essa é a grande questão que falta à nossa humanidade. Se a nossa humanidade não aprender realmente a amar e fazer tudo com amor, nós iremos sofrer muito ainda. Sobre essa questão, então, da espiritualidade política, tem várias questões que se colocam. A primeira é se o espiritualista deveria se preocupar com política. Tem gente que acha que não. Mas eu diria que sim, porque o espiritualista ele não vive isolado na montanha, no deserto, numa caverna. Ele vive numa coletividade. E todas as suas ações ou omissões têm consequências políticas. E a política é uma das dimensões da vida social onde devemos praticar o amor ao próximo. Devemos praticar o amor ao próximo na família, no local de trabalho, e também na dimensão política, tá? Rejeitando tudo aquilo que é ruim e mal, que entrava a evolução da humanidade para um mundo melhor, e apoiando e sendo um exemplo para tudo aquilo que faz um mundo melhor, com mais amor, com mais fraternidade. Muitas questões também surgem se o espiritualista, o cristão em particular, deve apoiar a direita ou a esquerda, o capitalismo ou o socialismo. Muitas pessoas já fizeram a sua escolha e ela é definitiva, e outras estão muito em dúvida em relação a isso. E eu vou trazer aqui uma visão diferente. Tá? Possivelmente vai desagradar todos aqueles que já tomaram uma posição e acham que essa é a única certa, que está 100% certa. Vou trazer uma visão que é coerente com aquilo que eu acho que é o verdadeiro espiritualismo, a verdadeira mensagem de Jesus. É uma visão pouco conhecida, mas que é desenvolvida pelos principais mestres da humanidade que se debruçaram sobre essa questão, e foram vários que se debruçaram sobre essa questão,
apesar do foco é sempre a espiritualidade, né? E também com revelações que eu recebi dentro dessa minha busca espiritual. Sempre me preocupei com política e sempre procurei saber qual é a política seria coerente com uma pessoa espiritualista e uma pessoa particularmente espiritualista cristã. Para começar a responder essas questões, nós temos que lembrar de alguns pontos e princípios básicos que norteiam a espiritualidade universal e cristã em particular. Deus existe, Deus é o amor é Deus. Deus está em tudo e em todos, dentro de cada um de nós. A consciência precede a existência. O espírito precede a matéria. E o homem não é só matéria e corpo físico. Ele é habitado por um espírito, por uma centelha divina, por uma alma e um espírito. Corpo, alma e espírito. Espírito aí, centelha divina, presença de Deus em nós. Deus é pai e mãe de todos nós. Somos, portanto, todos filhos e filhas dele. Somos todos irmãos e devemos nos amar. Essa é a base da visão espiritualista universal e da cristã em particular. Há várias consequências, né, que advêm desses princípios que devemos, então, nos basear para nortear essa nova visão, essa nossa visão em relação à política. A primeira delas é a rejeição de qualquer filosofia materialista que nega a Deus, que nega a dimensão espiritual da vida e do próprio homem. E que faz do homem, né, a consciência humana, né, um epifenômeno, né, da matéria. Né? A matéria vem primeiro, né, a mente vem depois, a subjetividade vem depois, negando a alma e o espírito. O homem, então, ele é quase um fantoche. Ele é determinado pelas condições sociais exteriores que determinam o seu comportamento, sua visão. Tá? Então, quem se propõe a ser espiritualista tem que rejeitar isso, porque parte do pressuposto, como já foi dito, né, que a consciência vem primeiro. Né? Tanto na criação do universo, Deus é a consciência primordial, né, que não se afastou de tudo, que está presente em tudo e dentro de cada homem. Tá? Então, isso aí não pode ser negado, tem que ser levado em conta. Tá? Qualquer filosofia que nós sigamos tem que levar em conta a dimensão espiritual da vida e do próprio homem. Então, a subjetividade do homem ela é determinante sobre as condições exteriores. Né? Deus tem o poder da consciência divina e tem o livre-arbítrio. Ele não é um joguete. Tá? E, dentro da sua inconsciência, vai agir certo, vai agir errado, sofrer as consequências de suas ações. Se Deus é amor e o amor é Deus, o amor, então, é o objetivo e o caminho ao mesmo tempo. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser feito com amor, se quisermos estar em comunhão com esse Deus que é amor. Né? Temos que falar com amor, comer com amor, andar com amor, né? E fazer política com amor. Tá? Temos que aprender a fazer política com amor, sem ódio e sem violência. É isso que nos falta. Portanto, se valorizamos o amor, na verdade se torna secundário a nossa tendência política e ideológica. Somos de esquerda ou somos de direita, se preferimos o capitalismo ou o socialismo. O que devemos, então, buscar, né, é uma direita com amor e uma esquerda com amor, um capitalismo com amor e um socialismo com amor. Porque existe o contrário. Né? Que o capitalismo sem amor é o capitalismo selvagem, tá? Que cria exclusão social e miséria. Tá? O socialismo selvagem, o socialismo sem amor, é um socialismo ditatorial e totalitário que reprime qualquer pensamento independente, qualquer manifestação da liberdade da alma humana. Então isso aí tem que ser rejeitado. Tá? Na verdade, o que eu vou propor aqui é que nós não sejamos nem de esquerda nem de direita, abandonemos esses conceitos limitantes e limitadores. Tá? Mas se ainda preferimos usar esses conceitos, que buscamos uma esquerda com amor e uma direita com amor. Tá? E eu vou desenvolver o que exatamente significa isso. A questão
do amor ao nível político se expressa da seguinte maneira, tá? É a valorização da democracia. Por quê? Porque a democracia não tem que ser vista só como um regime político, uma forma de governar baseada em eleições, divisão de poderes, liberdade de imprensa, de partido, de manifestação. Tá? Isso é a parte formal, institucional. Mas a democracia é mais do que isso. É uma forma de convivência social, onde aquela pessoa que é diferente de nós, que é o nosso adversário em política, não pode ser vista como inimigo, em que buscamos resolver os conflitos, as diferenças, de uma forma pacífica, de uma forma não bélica, não guerreira. O problema está aí em achar que a política tem que ser feita como guerra. Isso é feito tanto por uma certa direita como por uma certa esquerda. Isso aí tem que ser rejeitado. Portanto, temos que ver que a democracia deve ser vista como uma expressão política do amor ao próximo, em função dessa sua característica, tá, de uma convivência pacífica, tá, onde o adversário, o diferente, não é visto como inimigo a ser odiado e calado ou eliminado. Tá? Isso que não pode ser admitido por quem é espiritualista e por quem é cristão. Nesse sentido, continuando esse raciocínio, a verdadeira diferença política e social não é entre esquerda e direita, é entre democracia e autocracia. Tá? Democracia, como já falei, é essa forma de fazer política de uma forma pacífica. Tá? E autocracia é exatamente o contrário. Autocracia é tudo aquilo que tem a ver com ditadura, com populismo e com fascismo. Sejam eles da cor que forem, seja uma ditadura de direita ou esquerda, seja populismo de direita ou esquerda, seja fascismo de direita ou esquerda. Talvez isso possa surpreender muita gente, mas se a gente for ver mesmo, tá, a política como tudo isso como uma forma de fazer política, a gente vai encontrar elementos dessa maneira de fazer política ditatorial, autoritária, populista ou fascista, tanto de um lado como de outro. Assim como também vamos encontrar uma forma democrática, tá, de fazer política. Tá? Então, repetindo, a verdadeira divisão entre democracia e autocracia. Então, vamos encontrar uma direita democrática, que acredita na democracia, que não acredita em ditadura, em discurso de ódio, e vamos ter uma direita autoritária, tá? Seja a favor de ditadura militar, seja de um populismo de extrema-direita, ou seja de um fascismo de direita. Assim como vamos encontrar uma esquerda democrática, que é uma esquerda que valoriza a democracia como valor universal, tá? Que não defende ditadura, que não defende discurso de ódio. E vamos encontrar também uma esquerda autocrática, tá? Uma esquerda que defende ditadura, que defende o fim, justifica os meios, né? E, portanto, desvio de dinheiro vale, portanto, mentira vale, portanto, odiar o próximo vale. Tá? Essa é uma esquerda autocrática, que pode ser populista, tá? E pode ser também fascista também. Tá? Continuando. Essa autocracia, na verdade, suas diversas manifestações, é exatamente a manifestação do desamor na política, da falta de amor, do predomínio do ódio e do medo, porque o ódio sempre está ligado ao medo. Nós odiamos, no fundo, aquilo que tememos. Né? Quando o branco odeia o negro, ele teme o negro. Quando o nacional odeia o estrangeiro, e na verdade ele teme o estrangeiro. Toda forma de ódio. Lá no fundo, a gente vai ver que existe o medo. E o medo e o ódio é ausência de amor. E se manifesta na política por essa tentativa de impor ao outro aquilo que consideramos verdadeiro. Então, o importante aqui não é tanto os valores, os objetivos. Tem a sua importância. Tá? Devemos lutar para um mundo melhor. Né? Então, mas não adianta falar de Deus, falar de pátria, falar de família, se praticamos um discurso de ódio. Tá? Esse Deus, na verdade,
é uma ilusão, é uma farsa, porque se Deus é amor, a forma de fazer política tem que ser pelo amor. Nada adianta também falarmos de um mundo melhor, de um mundo perfeito e igualitário, se para atingirmos esse objetivo usamos o ódio, a violência, a mentira, né? Os meios ditatoriais. Tá? Não só isso não leva a nada, né? As vitórias são superficiais e temporárias, tá? Como também acaba anulando os fins. Fins e meios têm que estar em concordância. A filosofia mais equivocada de todas, e a mais satânica de todas, é aquela que diz que o fim justifica os meios. E essa filosofia é aplicada tanto por uma certa direita como por uma certa esquerda. Tá? Por isso que se valoriza a ditadura, se valoriza a tortura. Se é para conseguir a confissão e ajudar a libertar o refém, então vamos torturar, então vamos mentir, vamos enganar, porque o fim maravilhoso que eu busco justifica os meios. Mas os meios e os fins têm que estar em concordância. Tem que estar em concordância. Essa é uma característica, tá, de uma nova forma de fazer política, de uma política coerente com os princípios espiritualistas e ensinados por Jesus. Continuando. Na verdade, essa divisão de democracia e autocracia também está ligada à divisão entre civilização e barbárie. Tá? O que está ligado à civilização? Tudo aquilo que valoriza a verdade, a vida, o amor, a paz, a liberdade, entendendo aí no sentido político de democracia. E o que tem a ver com a barbárie? É tudo aquilo que valoriza a mentira, a morte, o ódio, o medo, a guerra e a escravidão e ditadura. Tá? Guerra no sentido fria e guerra quente. Né? Guerra física e guerra política, verbal, simbólica. Tá? Democracia, então, como já falei, é a forma não bélica, pacífica de resolver os problemas e lidar com as diferenças, os diversos interesses das diversas partes da sociedade. A autocracia populista ou fascista, né, se caracteriza por quê? Pelo fim justifica os meios, né? Isso é a porta aberta para a barbárie, tá? Como já falei, a divisão entre povo e elite, nós contra eles. Tá? Essa é a característica do populismo, especificamente. Tá? Estabelece o inimigo, que é a elite, tá? Seja a elite branca de olhos azuis, seja a elite globalista, corrupta, comunista. Tá? Então, essa elite é contrária ao povo, então essa elite tem que ser odiada. Tá? Então, a política tem que ser feita de uma forma militar. A guerra, a lógica da guerra é levada para a política. Tá? Então, a política é a continuação da guerra por outros meios. Tá? Isso aí não pode acontecer. Né? Nisso aí, o adversário é visto como um inimigo a ser odiado. Tá? Os outros, os diferentes, são adversários que vão perder ou ganhar as eleições, o predomínio sobre a sociedade a partir do livre debate das suas ideias, e não pela coerção, pelo ódio físico ou político e ideológico. Outra coisa que caracteriza tanto o populismo quanto o fascismo é o culto à personalidade do líder, o líder messiânico. Esse líder pode ser tanto o salvador da pátria, né, o defensor dos homens de bem, tá? Ou pode ser o salvador do povo, tá? Aquele que vai nos libertar do outro, que é o demônio. Cada um vê o outro como demônio, cada um é cultuado. Isso aí é uma deificação, uma idolatria que não pode haver. Não podemos ter líderes messiânicos. Tá? Isso transfere a nossa responsabilidade para o líder que vai resolver tudo. Então nós transferimos tudo de bom para esse líder. Isso é uma posição imatura, infantil, que nos infantiliza, que nos tira o poder que todos nós, enquanto indivíduos, temos que ter. Por mais que apoiamos um partido, um determinado político, nunca devemos perder o poder que nós temos, que se manifesta não só através do voto, mas através da nossa atividade política cotidiana, tá? Defendendo aquilo que é justo, condenando aquilo que é errado.
Então, podemos perceber que encontramos essas características do populismo do fascismo, tanto na direita quanto na esquerda, certa direita e certa esquerda. Graças a Deus, nem toda direita é populista e fascista. Graças a Deus, nem toda esquerda é populista e fascista. Tá? Então, o fascismo, na verdade, seria essas características, mais a defesa de uma ditadura totalitária, com um partido único e uma ideologia única, dominando sobre tudo e sobre todos, com o Estado controlando tudo e todos. Seja esse Estado verde e amarelo, ou seja um Estado vermelho, não importa. Tá? Isso aí seria uma forma de fascismo. E o fascismo é a negação maior da democracia e do amor ao próximo. Se temos amor ao próximo, temos que rejeitar todas essas formas autocráticas, populistas e fascistas de fazer política. Então, não podemos apoiar partidos, governos e políticos que defendam esse tipo de política. Tá? Que defendam ditadura, seja de um lado ou de outro, que defenda a tortura, que defenda a destruição da natureza de uma forma indiscriminada. Natureza é a criação de Deus que está para nos ajudar, para nos curar. Tá? Não podemos ter esse discurso de ódio, de guerra. Tá? Não podemos apoiar esse tipo de político, governo ou partido. Tá? Que isso sejam os princípios que possam nos nortear nesse momento que estamos vivendo no mundo e no Brasil. Então, se ainda estamos fixados com essa ideia de esquerda e direita, que escolhamos, então, uma direita democrática e uma esquerda democrática. Na verdade, não temos que ser nenhuma coisa nem outra. Todas essas divisões, né, nos divide, nos limita. Tá? Deus, para causa de direita ou de esquerda, Deus é tudo, Deus é o amor é de esquerda ou de direita, o amor tem lado. Não, o amor e Deus é tudo. Então, é tudo aquilo que contribui para unir o todo, as diferenças que o amor vai unir. Tá? Não, quando nós escolhemos um lado, nós quebramos a unidade. Temos que escolher todos os lados e, através do amor, buscar a união, a conciliação entre as partes, religião com outras religiões, cada classe com as outras classes, cada raça com as outras raças, cada nação com as outras nações. Essa que devemos buscar. Então, em função disso, se nós escolhemos um lado, nós estamos, no máximo, com uma parte da verdade. Porque a verdade está distribuída em todas as partes, assim como Deus está distribuído em todas as partes. Uma parte da revelação divina está distribuída em todas as religiões. Nenhuma delas é dona de toda a verdade. E nenhuma divisão política e ideológica também tem toda a verdade. Então, o que devemos ser, então? Devemos ser indefiníveis como Deus. O amor é indefinível, é um mistério. Deus é um mistério indefinível. Devemos ser também assim. Só que isso é difícil, é complicado, porque as pessoas sentem necessidade, as pessoas ainda como nós, a maioria, tem um ego, esse ego precisa de segurança, precisa fazer parte de uma tribo, de um rebanho, e ter alguém que guie. Né? Isso dá segurança, né? Nos desobriga de usar nossa própria cabeça, de caminhar com nossas próprias pernas. Temos que ter coragem de não participar de rebanho nenhum, de tribo nenhuma, de lado nenhum. Isso é para corajosos. Os discípulos de Jesus têm que ser corajosos. O amor exige coragem, não um sentimentalismo, tá? Etéreo, improdutivo. Tá? O amor exige coragem, determinação, para pensarmos com a nossa própria cabeça e darmos a nossa contribuição única para a sociedade, com o nosso amor expressado pela nossa individualidade única. Cada vez que a gente escolhe uma parte, seja uma religião, ideologia política, filosofia, estamos nos limitando. Tá? Na parte da religião, então, eu já falei disso da vez anterior. Né? Temos várias flores, por que escolher uma só? Pegamos, né, façamos o nosso buquê com todas as flores de Jesus, de Buda, de Krishna, de Lao Tse,
de Moisés, de Maomé, tá? Assim também com as diversas teorias políticas. Cada uma vê uma parte da realidade. Qual é a solução, então? A solução, na verdade, é dada por Deus na nossa própria anatomia, no corpo humano. Nós, no corpo humano, nós temos um braço direito e um braço esquerdo. A Revolução Francesa criou um lema magnífico, perfeito, que é valorizar os 3 princípios básicos da humanidade. Quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Isso nunca foi aplicado totalmente, mas os princípios são perfeitos. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Nós temos um braço direito, que é o braço da liberdade, que seria o da direita, né, que valoriza o mercado, o capitalismo. Temos um braço esquerdo, que é o da igualdade, que valoriza a justiça social, a inclusão, né, a participação do Estado para ajudar os mais vulneráveis, a inclusão social. Então, por que temos que escolher um lado ou outro? Quem escolhe um lado ou outro está escolhendo ser mutilado. É a pessoa que escolhe o braço direito está se mutilando do braço esquerdo. A pessoa que escolhe o braço esquerdo está se mutilando do braço direito. Então, e todos os 2 lados têm uma visão da realidade que vai ser acrescentada. Também temos um lado de um olho direito e um olho esquerdo. Um olho que vê, valoriza certas coisas, e o outro que valoriza outras coisas. Esses 2 olhos têm que ser usados ao mesmo tempo. E, principalmente, abrir o 3º olho, que faz a síntese, que não é nenhuma coisa nem outra. Assim também, né, o nosso braço direito da liberdade e o nosso braço esquerdo da igualdade tem que estar guiados pelo quê? Pelo aquilo que está no nosso centro, que é o coração, que é a morada do amor. Tá? Então, né, temos que agir com o braço direito e o braço esquerdo, e os 2 subordinados ao amor, tá? Ao coração, à fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que falta no mundo. Tá? Tivemos governo de direita e de esquerda, mas nenhum que tenha valorizado realmente a fraternidade. E qual é o nosso objetivo? Não é nem esse sistema, nem aquele sistema. É uma sociedade onde predomina o amor, que é regida pelo amor. Não importa o sistema, se é esse ou aquele. Tá? Tem que estar regidos pelo amor. Até porque, se Deus está dentro de nós, a nossa tarefa principal é a mudança interior e individual. Tá? Não é a mudança exterior e social. Tá? É impossível mudar, criar uma nova sociedade diferente se o homem não mudou internamente. Tá? Então, isso que tem que ser lembrado. A mudança principal, não a única, é interior e individual. Tá? E só a partir disso é que poderemos realmente ter uma sociedade melhor. Tá? É uma ilusão acharmos que pessoas onde predomina o ego ainda vão poder criar uma sociedade igualitária, fraterna e saudável. É uma ilusão. E se a gente olhar as sociedades, né, que dizem ter conseguido isso, né, criado um socialismo igualitário, coletivismo, se a gente for olhar sem a prisão da ideologia, a gente vai ver que não tem igualdade nenhuma. Tem a mesma desigualdade, tem a mesma exploração, a mesma opressão. Houve uma mudança só cosmética. Por quê? Porque o ser humano não mudou. O mesmo ser humano egoísta está por trás de tudo. Tá? Então a gente vai ver que o socialismo, que seria a ajuda mútua dos trabalhadores controlando a própria produção, isso não acontece. É o Estado que controla. Foi substituído um tipo de capitalismo por outro tipo de capitalismo, capitalismo estatal ditatorial, onde uma elite cheia de privilégios domina e diz que isso aí é o que o povo está no poder. O povo, os trabalhadores não estão no poder em nenhum lugar, tá? Mas todos têm poder que não é usado, que se usado de uma forma com amor, sem violência, os trabalhadores conseguem tudo. Tá? Dentro da democracia, tá? Usando o caminho do amor e da não violência. Tá? Tudo pode ser consertado. O fato de pessoas com ego não serem capazes de construir uma sociedade realmente melhor, não quer dizer que vamos ficar de braços cruzados. Não, a miséria pode e deve ser eliminada,
a fome, pode haver inclusão social, o racismo pode ser combatido, o machismo pode ser combatido, a distribuição desordenada da natureza pode e deve ser combatida. Tudo isso são tarefas que pessoas com ego, né, e um mínimo de inteligência e um mínimo de amor podem conseguir, tá? Sem precisar apelarmos para a violência, por o fim justificam os meios. Queria lembrar, né, que o caminho que Jesus, né, nos ofereceu, né, em várias passagens deixa bem claro qual é esse caminho, né, que nos inspira a essa nova forma de fazer política. Ele falou: bem-aventurados os pacificadores, não os incendiários. Falou para amarmos o nosso inimigo, não odiarmos o nosso inimigo, para haver perdão, tá? Para oferecermos a outra face. Tudo isso implica uma nova forma de fazer política. São Francisco também falou, né, que possamos ser um instrumento da vossa paz e não da guerra, tá? Que onde houver ódio, que eu leve o amor e não mais ódio, tá? Então, esses são os princípios que devem nortear uma política realmente coerente com os princípios da espiritualidade e da mensagem de Jesus. Isso aí é difícil, parece utópico, já foi conseguido em vários momentos da história humana. Na história recente da humanidade, nós temos grandes exemplos que mostraram que isso é possível. O mais antigo, né, da história recente, contemporânea, é o do Mahatma Gandhi, que com a sua luta não violenta, baseada na verdade e na não violência, conseguiu libertar a Índia do imperialismo britânico, sem derramamento de sangue, ou com mínimo derramamento de sangue, já que nem todo mundo seguia ele. Mas ele conseguiu galvanizar toda a população da Índia e, sem muito sangue, conseguiu libertar a Índia da dominação da outra potência do Império Britânico. Outro exemplo, também muito importante, é o exemplo de Martin Luther King, né, um verdadeiro cristão realmente coerente com o cristianismo, que combateu o racismo, tá, a discriminação racial nos estados racistas do sul dos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60, e através da não violência conseguiu vitórias importantes, tá, de inclusão dos negros, de combate ao racismo, de derrota de leis racistas, tá? Então, é um exemplo realmente que deve nos inspirar. Outro exemplo, mais recente ainda, é o do Mandela, tá? Que na sua prisão fez toda uma reflexão e depois que saiu da prisão conseguiu, né, a harmonização entre os brancos e os negros, os brancos que praticavam o apartheid, um racismo cruel, odiento, né? Ele conseguiu pacificar, né, a África do Sul, tá? Evitando um derramamento de sangue, onde todos perderiam. Da sua libertação, conseguiu essas vitórias. Então, são exemplos que devem nos guiar e mostrar que é possível, tá? Existe, como eu falei antes, né, pessoas perguntam se Jesus seria um revolucionário ou um reacionário. Tá? Reacionário é aquele que não quer mudar nada em nome de um passado glorioso que nunca existiu. O revolucionário é aquele que quer mudar tudo em nome de um futuro radiante que nunca vai existir. Todos os dois tornam a vida presente da humanidade um inferno, tá? E, na verdade, Jesus não era uma coisa nem outra. Ele era um rebelde. E essa rebeldia não era contra ninguém. Essa rebeldia era contra o nosso ego, uma rebeldia interior, contra esse ego que usurpa, tá, a nossa vida, que tem esse ego usurpador tem que ser destronado para colocar no seu lugar o nosso eu superior, o nosso Cristo interior. Tá? Essa que é a rebeldia de Jesus, sejamos rebeldes como Ele. Tá? Na verdade, nós temos que nos libertar dessa maneira antiga de fazer política, ainda ligada à lógica do Antigo Testamento, de um Deus juiz, onde vigorava olho por olho, dente por dente. Tá? Essa política é feita tanto por pessoas materialistas, tá, da esquerda materialista e autocrática, como pessoas da direita reacionária, que se diz cristã, mas que, na verdade,
desfigura o cristianismo, a mensagem de Jesus, fazendo Jesus filho desse Deus distante, diferente, guerreiro, que prega o ódio e a intolerância. Assim como o outro lado, né, faz de Jesus um revolucionário social, quando na verdade Jesus, na verdade, defendia, a única revolução que Jesus defendeu era a revolução interior, que essa que é a verdadeira, mais radical de todas. É a partir dessa que as verdadeiras mudanças exteriores poderão acontecer. Tá? Dentro dessa visão, né, o cristianismo reacionário da direita coloca que o reino dos céus está no céu depois da morte. Né? A esquerda materialista, né, coloca que o reino dos céus está na terra, numa sociedade futura perfeita que vai existir no futuro. Tá? Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro místico cristão, segue a mensagem de Jesus e que diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. É aí que está o verdadeiro caminho. Tá? Nem no além depois da morte, nem na terra está conquistada através de ferro e fogo. Tá? Esse reino dos céus vai existir externamente, sem dúvida, mas a partir da mudança interior individual de cada uma. Uma sociedade pós-capitalista é perfeitamente possível. Como ela será, não sabemos. Ela será o resultado da mudança individual de cada uma das pessoas. E com certeza será uma sociedade onde predominará o amor, seja o nome que ela tiver. Tá? O que não importa. O que importa é que predomine o amor. Então, eu convido a todos meus irmãos e irmãs para saírem dessa polarização. Né? Não se sintam obrigados a participar desse rebanho, daquele rebanho, dessa tribo, daquela tribo. Sejamos rebeldes como Jesus. Tá? Se formos para apoiar alguém, que apoiamos quem defende a democracia, tem compromisso com a democracia, com respeito à natureza, com respeito aos direitos humanos, ao direito das minorias. Tá? Que rejeitamos todos aqueles que defendem ditadura, que defendem tortura, que pregam o ódio, tá? Que fazem da política uma guerra, onde o inimigo tem que ser odiado. Rejeitemos esses políticos. Tá? É importante chegarmos nesse ponto. Se nós não aprendemos a amar, nós fracassaremos enquanto humanidade. Tá? Teremos que aprender a amar por bem ou por mal. Eu espero que seja por bem. Eu espero que possamos substituir essa polarização, porque um lado nunca vai conseguir derrotar o outro. Tá? A história é mais ou menos pendular. Depois do predomínio de um, vem o predomínio do outro. E cada vez mais radicalizado, cada vez mais ódio. Tá? E o final disso é muito triste, é trágico. É guerra civil, é derramamento de sangue. E a única solução é escaparmos dessa polarização, em que uma alimenta a outra. A esquerda precisa de direita, a direita precisa da esquerda. Tá? Uma se justifica a sua existência pela existência do outro. Tá? Temos que sair desse círculo vicioso. Tá? E termos a coragem, tá, de seguirmos o caminho do meio. O caminho do meio é sempre o melhor caminho. O caminho do meio é o caminho do amor, o caminho do coração, que está no meio do nosso ser. Esse é o caminho do verdadeiro cristão. Tá? E apesar de tudo, né, devemos acreditar que o amor vai vencer no final, apesar de tudo. E nessa hora da eleição, né, escolhemos quem acharmos o melhor, se realmente considerarmos que um é o melhor, escolhermos aquele que é o menos pior, se acharmos que nenhum é o melhor, e não escolhermos ninguém se não gostamos de ninguém. Mas que, principalmente, que essa escolha seja feita com consciência, escutando a nossa consciência e o nosso coração. Tá? Eu espero que essas palavras possam ajudar a vocês, meus irmãos e irmãs, sair um pouco dessa confusão, né? Ou talvez até ficar mais confusos ainda, mas que essa confusão possa ser, crie frutos, que seja produtiva, que saia uma nova visão baseada sempre no amor. Como eu já falei, o amor é o caminho e a solução. Nada deve ser feito sem amor. Podemos ser duros, determinados, tá, no combate àquilo que é errado. Podemos odiar o pecado, mas não o pecador. Tá? Seja esse pecador que tipo for. Tá? Então, com isso,
Eu agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado. Tá? Convido a todos a conhecerem um pouco mais do meu trabalho, que se manifesta nas outras redes sociais, no Facebook, no meu perfil Cláudio José Miranda, no canal do YouTube que eu tenho, que está mais ou menos parado. Tem vídeos que falam sobre espiritualidade. Meu canal chama Cláudio Igreja Invisível. E também no WhatsApp, onde eu compartilho mensagens de pensamentos que eu recebo e de grandes mestres espirituais. E convido a conhecerem também o meu trabalho como mentor. Eu desenvolvi, há alguns anos, eu desenvolvo um trabalho que eu chamo de mentoria psicoespiritual, que é onde eu utilizo minha experiência de vida diversificada, o meu conhecimento, o meu estudo e minha intuição aberta pelo Daime, pelas plantas de poder, para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Caso você ache que eu possa lhe ajudar, marque um encontro sem custo, sem compromisso comigo. Tá? Ligue para o meu WhatsApp 21 996 480537, repetindo, 21 996 480537. Marque um encontro sem custo, sem compromisso. E vejamos o que podemos fazer juntos para todos nós melhorarmos e podermos ser um ser humano melhor, para criarmos um mundo melhor, que esse mundo está precisando de pessoas mais conscientes, mais amorosas. Então, obrigado novamente pela atenção e até o nosso próximo encontro.